fazer uma leitura do meu portfólio aqui, porque é importante eu explicar também as experiências anteriores para eu também como foi que eu cheguei a desenvolver esse trabalho. Já faz uns 3 anos que eu comecei a esboçar esse projeto e eu tive uma dificuldade tremenda porque era um projeto relacionado com tecnologia, só que eu não estava usando suportes tecnológicos para a execução deles. Então, a maioria das vezes ele foi rejeitado, né? Porque quando se trabalha esses segmentos de arte e tecnologia, geralmente você usa as novas tecnologias como ferramentas para a criação artística. E nesse projeto especificamente, eu não estou utilizando a tecnologia como ferramenta, eu quero usar a tecnologia como objeto de discussão. É muito mais tentar entender esse universo onde a gente está inserido e transpor ela em diversas linguagens. Quando eu comecei a trabalhar comunicação em Recife, eu trabalhava em TV comunitária, onde os equipamentos da gente eram bem defasados, então eu aprendi a usar equipamentos analógicos, a editar com esses equipamentos e depois tive que fazer essa transição para o digital, né? Então a gente cria uma relação muito de que não existe uma barreira, a gente começava a misturar os equipamentos, eles não tinham os equipamentos, então a gente tinha que construir, então a gente ia montando os nossos equipamentos, então a gente tinha que abrir, montar, desmontar e, enfim, eu vou mostrar aqui o trabalho do Mídia Sana, que foi esse coletivo de arte que eu fiz parte durante 5 anos. A gente era um coletivo de artistas de várias, tinha músicos, artistas plásticos, eu trabalhava com vídeo, por isso que eu fui chamada, porque a gente misturava áudio e vídeo, e a gente fazia performances audiovisuais, que eram instalações, que eram intervenções urbanas. Minha formação é em design, então eu não tive uma formação em arte, de que, na verdade, minha grande escola foi o Mídia Sana como laboratório, onde a gente era muito livre para experimentar, independente de se isso vai ser arte ou como é que isso vai ser chamado, onde é que vai estar. A gente produzia e depois jogava mandava para os festivais, e esperava o retorno, que na verdade que as pessoas dissessem o que era aquilo. E vou só abrir umas imagens aqui para... A gente fazia projeções de vídeo na rua, eram performances interativas, onde a gente misturava vídeos com... tinha participação do público, misturava imagens ali reais do público com os vídeos que a gente manipulava ao vivo. Então não eram vídeos montados que a gente exibia, a gente estava fazendo a execução, que é o trabalho do VJ, né? Enfim, eu era uma pessoa do audiovisual, assim, eu gostava muito de vídeo, trabalhava com cinema e de repente eu estava num meio que extremamente tecnológico, né? A gente tinha um setup que era a construção desse equipamento que a gente fez, era muito complexo, era muito grande e essa lida com esses equipamentos tecnológicos me deixava um pouco aflita, assim, eu sentia que de certa forma a gente não tinha domínio sobre aquilo, muitas vezes a tecnologia estava sempre esbarrando no processo, então era muito desgastante essa coisa de você ter que lidar com esses equipamentos que cada dia surgem novos e tal, e às vezes não dá nem tempo da gente assimilar o que foi aquilo e a gente de 6 em 6 meses já tá trocando. Isso eu achava muito desgastante, chegou um momento que eu disse, eu não quero trabalhar com tecnologia, eu parei. Eu vendi os meus equipamentos, eu dei tudo, eu fiquei sem computador, sem nada. Viajei e comecei a comprar livros, assim. Mas é aquela coisa, não dá pra você negar a tecnologia e virar um ermitão. Eu tentei fazer isso e, logicamente, não dá, né?
Mas assim, eu quero pelo menos entender o que é esse mundo que tá surgindo, esse mundo digital, e está nesse mundo de uma maneira mais crítica, né? Porque a gente sabe que essa revolução tecnológica é impulsionada muito por um mercado, né? Que diz que de 6 em 6 meses ou 3 em 3 meses está lançando equipamentos novos que vem com essa coisa do novo, que é o melhor, e descarte o que você tinha para estar adquirindo aquele outro. Então, é muito uma cultura do fetiche. E até que ponto eles vêm para auxiliar a nossa vida, e até que ponto nós somos manipulados por esses mecanismos de marketing e esses equipamentos também, né? Então eu comecei a comprar livros de introdução à física, à eletrônica digital, e aí eu trouxe aqui, na verdade, eu preferi trazer esses esboços que eu fiz. Aqui, na introdução à eletrônica digital, a gente vê que para esses equipamentos, o que é que equipamentos eletrônicos que, quer dizer, funcionam à base de energia, que são o hardware, né? LEDs, transitores, não sei o que é que isso tem a ver com a informática computacional, né? O que é que isso tem a ver com como é que esses equipamentos se relacionam com o mundo virtual, esse mundo virtual que é criado. Então, na verdade, são operações matemáticas que fazem e criam esse universo, esse ambiente. E aí está relacionado com os equipamentos através da escrita binária. Então, para eu aprender, eu comecei a esboçar no caderno. Eu ia fazendo o código, comecei com 0 e 1. Quando eu passei para o papel e fui escrevendo, eu fui vendo que eles tinham um padrão, que eu podia transpor isso graficamente. Então, eu comecei a fazer esquemas gráficos com código binário. Se eu pensei que eu posso fazer um padrão, eu posso usar qualquer coisa para representar isso. Então, eu passei do plano e queria fazer umas tridimensionais. Na verdade, eu estava fazendo de uma maneira muito rudimentar todo o processo dessa tecnologia, né? Que é de criar interfaces que se comuniquem com o usuário. Na verdade, como é que a gente utiliza esses equipamentos? Você não vê a programação, você não vê como ele funciona. Na verdade, você não entende como é que essas máquinas funcionam. A gente se comunica com a interface, que é um desenho gráfico, que muitas vezes funciona em analogia ao mundo real, né? O computador, você tem um desktop, o desktop é uma área de trabalho. O software que você usa para escrever é muito semelhante à folha de papel. Você tem a calculadora no software que é igual. Os programas de desenhos utilizam... Então, assim, é como se o mundo virtual, eu comecei a pensar isso, fosse uma cópia desse mundo real. Mas, logicamente, que há coisas que acontecem no mundo virtual que só é possível nesse mundo. Então, eu comecei a pensar como é que eu posso pegar mecanismos que só funcionam no mundo virtual e dizer assim, olha, não funciona só porque é virtual, eu posso trazer isso para o mundo real. Então, durante essa residência, na verdade, a gente vai tentar pegar o mecanismo que existe nesses softwares, os principais softwares que a gente utiliza, e montar eles em esquemas analógicos, montar eles no mundo real. Dizer assim, se esse mundo real existe como cópia, como analogia do mundo... Se o mundo virtual existe em analogia ao mundo real, eu posso fazer ao contrário também. Eu posso misturar as duas coisas. Agora, tudo isso também de maneira muito simples. Eu não sou super entendida de nada, assim, eu não mergulho muito nos esquemas. Na verdade, eu estudo a arquitetura da informação muito para tentar trazer uma visão poética daquilo, assim. Então, meu posicionamento como artista e não como pesquisadora vai disso.
não estou ali querendo desenvolver outras coisas, enfim. Na verdade, eu quero trazer para o mundo da arte de uma maneira mais poética, mais acessível, esses sistemas complexos que, na verdade, pouquíssimas pessoas têm conhecimento de como se dá, como funciona. Né? Eu vou abrir aqui umas outras imagens que são esquemas do... Enfim, se alguém tiver uma dúvida sobre o que eu estou falando, pode ir questionando de como é feito. Então, assim, a residência, a gente dividiu em duas exposições. Uma vai trabalhar em cima do código binário, que é a estrutura básica de funcionamento de qualquer equipamento eletrônico digital. Então, a gente vai fazer, a partir do sequenciamento do código que eu fiz, a gente vai fazer painéis, esculturas, desenhos. E tem um segundo momento em que eu trabalhei alusão com arquétipos. Por exemplo, eu trabalho com tecnologia, mas essa coisa da livre associação de ideias. Eu gosto muito de pegar conceitos da psicanálise, das ciências sociais, para tentar explicar. Então, se eu estava tentando explicar uma sociedade tecno-informacional, então eu fui buscar nas histórias dos mitos alguma coisa que já me contasse essa história. Então, eu peguei o mito da Torre de Babel. Não sei se vocês conhecem bem a história da torre, que na verdade foi uma alegoria criada para dizer como a humanidade se espalhou e a criação das línguas. Então dizia que no início todo mundo era uma grande comunidade e falava a mesma língua. Então eles começaram a construir uma torre para chegar até Deus. Mas aí Deus ficou irado com a empáfia da humanidade em querer se igualar ou chegar a ele e misturou-lhes as línguas para que eles não conseguissem se comunicar e parassem a construção da torre. Então, a associação que eu fiz é como se hoje em dia nós estivéssemos construindo uma nova torre com a única linguagem, que é a linguagem binária. Então, assim, está sendo construído um novo mundo e, de certa forma, todo mundo está falando essa nova língua. A gente muitas vezes não tem consciência quando utiliza esses equipamentos e tudo, mas essa escrita que a gente faz, essa digitalização do mundo, está sendo feita nessa linguagem, que é a linguagem binária, né? Que nada mais é do que matemática. Então, essa ideia de que são tijolos de matemática que está se construindo, fazendo construções e a arquitetura da informação. E aí, com essa ideia da torre, eu estava pensando em construir ambientes imersivos, em instalações, performances. Que essa coisa de você criar um mundo virtual como se fosse uma sala onde você entra e é um novo ambiente. Então, trabalhar essa coisa também, de criar um novo ambiente com outras referências para representar o que é esse mundo tecnológico. Bom, enfim, é isso. Alguém tem algum questionamento mais prático? Alguma dúvida? Você falou que vai resultar numa primeira exposição, é isso? Numa instalação. Seria o quê? Ao final, na metade do processo? Ao final do processo? Durante esse primeiro mês, a gente vai estar trabalhando na produção de duas exposições. Eu peguei o trabalho dividido. Esse primeiro, que é trabalhando com o código binário, e o segundo seria a torre, onde eu estaria, o primeiro, que é o do código binário, seriam painéis e esculturas.
Os painéis é a representação bidimensional do código, que é mais ou menos isso. Fala um pouquinho os materiais que você vai usar. Então, os painéis eu estava querendo trabalhar em intervenção urbana, né? A gente imprimir em grandes papéis de pilotagem, fazer isso em grande escala e sair colando pela cidade. E aí tem um painel em papel, trabalhar com pastilha de cerâmica também e fixar na rua, em parede, porque isso dá o papel com o tempo ele se desgasta e sai. Com a pastilha eu vou ter o trabalho ali fixo, né, por mais tempo. E as esculturas são, na verdade, o trabalho da representação tridimensional do código, né? Eu tenho... não mostrei as imagens. E a gente vai trabalhar essas esculturas em madeira. E esse código tem algum sentido? Vem de alguma programação específica? Mais aleatória? Não, eu não estou fazendo programação. Na verdade, eu peguei a sequência do código binário, permite 144 combinações diferentes. Então, assim, é como se fosse um alfabeto de 144 letras. Tudo que existe em ambiente virtual funciona através desse tipo de programação. Então, na verdade, que chamam de bits e bytes, na verdade, um byte é uma combinação de 8 bits, que é uma sequência de posicionamentos de 0 e 1. Eles usam o código binário porque, para operação matemática, o computador pode efetuar várias operações matemáticas muito mais rápido se ele usa só 2 algarismos. Ele não precisa usar. No alfabeto, se você tem 144 letras, é muita informação. Ele tem um A, um B, um C, um D, um E. Então, ele usa o código binário porque é sempre o 0 ou 1. Então, para processar essa informação é muito mais rápido. E aí a gente vai criando esses outros códigos através sempre da combinação de 0 e 1. Então, um bit que significa a letra A, por exemplo, no computador. É uma combinação de uma sequência de 8 posicionamentos de 0, então é 0, 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 1. É o que dá a letra A. Pois é, os projetos das obras, assim, que você vai materializar, eles já existem? Sim, o projeto já... Cada uma delas já existe. Agora, sim, está muito aberto, porque quando a gente está trabalhando com intervenção urbana, com instalação, isso vai depender muito do ambiente que você tem. Então, se você está trabalhando em intervenção urbana, tem que se pensar como é que essa obra vai dialogar com a cidade, como é que as pessoas vão fazer essa leitura. Então, esse tempo é exatamente para ver em que contexto essas obras vão estar inseridas aqui na cidade. Por exemplo, o espaço expositivo da instalação a gente não tem. A gente tem que pensar se vai ser um lugar fechado, se vai ser na rua, quem vai ser o público, como é que vai ser a montagem, vai ser de acordo com o local que a gente vai escolher. E durante o processo, durante a residência, as pessoas que estarão com você aprendendo, colaborando, né? As pessoas, tanto os egressos, os demais interessados e tudo mais, isso vai se dar numa atividade que é de execução também disso, né? De materializar essas coisas, mas de discussão também. Como é que é isso? De me ajudar a pensar como é que essa obra, onde ela vai estar. Até, assim, tem coisas que estão abertas em relação às esculturas, se algumas vão ser pintadas ou não, o que isso representa, qual a leitura que você vai ter. Uma preocupação muito grande minha é que, assim, eu trabalhei com a alegoria da construção. Eu já notei que aqui a cidade está um boom imobiliário muito grande. Então, assim, pensei que se isso funcionasse no ambiente de rua ia ser legal, mas eu fico pensando como é que as pessoas vão entender que essa construção não está, sei lá, criticando o boom imobiliário, mas sim falando sobre arte e tecnologia. Como é que a gente vai. Porque quando você está trabalhando com suporte, você tem sempre que pensar o que é que você quer dizer e se você vai conseguir com a leitura das pessoas. Tipo, eu tenho um pré-projeto,
Mas, assim, tem muita coisa que só vai ser resolvida durante a execução. E assim, se tem várias pessoas envolvidas, é muito mais interessante que, assim, quando você está só você está muito fechado no seu ponto de vista. Muitas vezes você acha que o que você está falando está claro o suficiente, quando não está. E aí você está trabalhando em conjunto, justamente você abre para os embates mesmo. Sim, aí vai ter essa primeira exposição e a segunda que é já essa construção dessa torre, onde a gente vai estar trabalhando instalação com tijolos e criar uma cenografia. Ultimamente eu tenho trabalhado muito e é uma área da arte contemporânea que eu gosto, que é o design arquitetônico, que é a cenografia, que é de você criar ambientes. Então, as estruturas é como se fossem miniaturas. E quando eu for trabalhar o esquema da torre, a gente vai ampliar. A gente vai construir em tamanho real ou aumentar a escala, né? Na verdade, sim. Você está querendo mostrar isso aí, despertar a sociedade para uma visão na arte, né? Inserir a tecnologia. O que seria essa tecnologia, assim? A tecnologia já está completamente disseminada, então, mas assim, as pessoas sabem o que é tecnologia, porque assim, esse computador se conecta à internet, faz várias coisas, e isso é tecnologia. Todo mundo usa algum equipamento de alguma maneira, só que a gente não tem noção de como é que ele funciona. Hoje em dia está tendo um processo de digitalização da informação muito grande. Todos os seus dados estão indo para ambientes virtuais, até os grandes órgãos estão digitalizando tudo. Então, assim, a gente está criando uma sociedade que está permeada por esse ambiente, está fazendo uma nova escritura que, na verdade, no fundo, a gente não compreende. Por exemplo, se um computador quebra e todo o seu trabalho está aqui, o que é que você vai fazer? Você não pode fazer nada, né? Você não sabe consertar, ou você não... À medida que o ambiente virtual cria esse ambiente de convergência, você trabalhar a multiplicidade, várias coisas ao mesmo tempo, tem muita questão da permanência dessas informações. Por exemplo, agora, há 2 meses atrás, antes de vir, eu perdi o meu HD onde eu tinha tudo. Mas eu tinha tudo isso em papel, porque eu comecei a fazer... Antes de passar para o computador, eu comecei desenhando mesmo. Então, na verdade, eu vejo assim, o papel é a melhor tecnologia inventada até agora. E se você pensar assim, refletir que, na verdade, quando se pensa em tecnologia, as pessoas pensam muito em equipamentos eletrônicos, em ambientes virtuais, quando, na verdade, qualquer ferramenta que você cria que vai auxiliar o seu trabalho, já é tecnologia. Então, a escrita é uma tecnologia. O papel e o lápis é uma tecnologia. O martelo que você usa é uma tecnologia. Você está querendo discutir o digital através do analógico, não é isso? Isso. E essa escolha da Torre de Babel, ela é só uma questão de gosto ou tem alguma coisa além? Porque você podia escolher qualquer tipo de representação imagética para isso, né? Isso. Pronto, é porque eu gosto muito eu vou buscar minhas referências muito na antropologia, nas ciências sociais. Eu estava na época estudando a questão dos arquétipos dos mitos. Que os mitos são histórias que elas são contadas ao longo dos séculos, vão ter algumas modificações, mas na verdade o mito quer dizer assim, que as histórias estão sempre se repetindo. Sempre se repetindo. A história do homem é a história da humanidade. Então, existe um merchandising, uma publicidade muito grande dizendo que um novo mundo está sendo construído. Eu estou dizendo, não, na verdade, a história do homem está sendo recontada da mesma maneira que já foi recontada há milhões e milhões de anos. Você sabe por que eu te pergunto? Se de repente você começa com a história da Torre de Babel e as pessoas, ao invés de fazerem alusão ao digital, começarem a pensar no
daí essa discussão do digital se perder. Como é que você vai Pois deixar é, isso é uma preocupação minha em relação à leitura, né? Porque você pode ter certeza, a primeira coisa que vão pensar é a respeito da folha de papel. E aí é muito importante, é muito importante a coisa de, quando você pensa a obra, você pensar no contexto onde ela está. Então, assim, eu tenho que criar um contexto onde vai ter essa leitura, que essa leitura não se perca. Quer dizer assim, essa Torre de Babel é uma torre que está falando sobre tecnologia contemporânea. Né? Essa vai ter então. E aí, na verdade, a instalação tem um croquis aqui, porque a imagem está muito pequena. Vai ser feita uma construção de uma torre, vai ter um vídeo que vai estar passando em loop para dar essa impressão de que essa torre está em construção contínua. E aí vai ter uma mesa de um arquiteto com instrumentos de arquitetura antigos, mas aí ele vai estar sendo feito, vai estar escrevendo uma folha e essa folha vai ser imensa e vai percorrer todo o ambiente, só que quando você vai ver na folha, ele não está fazendo desenhos, ele está escrevendo em 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Isso já dá uma pista de que, na verdade, ele está programando. O arquiteto é um programador. Na verdade, todo programador de computação é um arquiteto. Existe uma coisa chamada que é a arquitetura da informação. Né? Antes de você passar, como eu trabalhei com design, eu trabalhei um pouco com web, tem muita coisa o web design, ele cria a interface, que é como você vai se comunicar e mexer no site. Só que antes de você passar para a interface, a gente tem que criar essa arquitetura. Então a gente trabalha com esquemas, a gente trabalha como a informação vai ser lida, como ela vai estar disposta, que é uma parte dessa construção que está ali atrás, né? Como se fosse a coxia. Na verdade, a minha proposta, de certa forma, é tirar essa barreira, essa interface e mostrar o que acontece lá dentro. Tirar a maquiagem. Mas não é assim, eu pegar e tirar a interface do computador e você vê ali a sequência de código correndo. Na verdade, eu estou buscando criar outras formas de representação disso, né? E a coisa do mito é, de certa forma, as pessoas já têm conhecimento das histórias míticas, então para elas acessar e entender isso através de arquétipos é muito mais fácil do que eu ir criar uma outra história. Vai existir a possibilidade de uma decodificação desse código binário pelo público a partir de uma programação que torne uma mensagem possível ser interpretada a partir do código mesmo? Pode sim. Aí eu ia falar inclusive de outra coisa que vai responder. Nesse primeiro mês vai ser para a montagem dessas exposições, só que na segunda etapa já vão ser laboratórios onde vai estar experimentando. E aí justamente para experimentar esses desdobramentos. Dizer assim, as possibilidades são imensas. Você trabalhar entrar nesse processo de codificação e decodificação é muito interessante. Na verdade, eu comecei a pensar esse projeto, foi depois que eu fiz uma oficina, que é muito interessante, que se chamava A Programação Informática como Escrita Artística e a Simulação como um modo de representação. Que era justamente para você brincar disso, pegar um impulso elétrico e associar a cores. E aí você vai estar manipulando, mas aí transpondo sempre de uma linguagem para outra. Porque quando você está trabalhando com equipamentos eletrônicos, sempre você tem que pensar a questão do impulso elétrico entrando e entrando. Mas aí você pode associar qualquer outra coisa ali que vai ser essa coisa do código, né? O signo. Bom, então agora, você tem mais alguma coisa para falar do projeto? Tá ok? A gente pode começar a discutir um pouco mais? Tá. Você quer... Não, eu quero explicar um pouco, é dizer assim, que nesse segundo momento já vai ser interessante, que é dessas coisas de experimentação. Então a gente vai misturar, produzir coisas já que no projeto das exposições não tem. Estou trabalhando com material, enfim, papel, madeira, cerâmica. No segundo momento a gente já vai trabalhar com equipamentos. E aí a gente vai brincar essa coisa da mistura de
o analógico com o digital, desmontar e montar, criar coisas com os equipamentos mesmo. Que essa fase de experimentação também é bem interessante, porque aí as possibilidades são infinitas.